E era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira à noite. E, na verdade, a última quinta-feira. Jesus tinha acabado de estar com seus discípulos naquilo que é chamada a última ceia. E Judas já tinha saído dali, possesso pelo diabo. E Jesus sabia naquele momento que ele vai falar as palavras que eu vou trazer para vocês já já, que em poucos minutos ele iria para o Getsêmani. Depois do Getsêmani, com suor se transformando em sangue. Depois do Getsêmani, com traidor e o beijo da traição, Jesus seria julgado naquela madrugada e na sexta-feira seria a última sexta dele, a sexta da morte e da crucificação. E poucos minutos do que ele vai falar aqui, Jesus ia dizer aquelas palavras no Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E essa é a quinta-feira e há um tom de grande apreensão no ar. E me parece que os discípulos percebem que Jesus não está muito bem. Poucas horas antes, em João 12, 27, o texto diz, Jesus falando: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Ou, João 13, 21, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. O espírito de Jesus está perturbado. E talvez por ver o mestre assim, os discípulos talvez também comecem a ficar perturbados. E é nesse contexto de última ceia, com Jesus aflito, com a expectativa da crucificação e da morte, que Jesus disse estas palavras dirigidas a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse é o texto que eu quero trazer para vocês hoje. É um texto sobre a morte, mais do que sobre a morte de Jesus, é sobre a ausência de Jesus. Jesus tinha caminhado 3 anos com aqueles homens, sendo plenamente humano, comendo, vivendo, andando, levando uma vida de ensino com eles, e sendo plenamente Deus com seus milagres, com as suas intervenções na natureza, com ressurreições aqui e ali. E com a ressurreição de Lázaro algumas semanas antes. Mas é o momento em que Jesus começa a revelar para os discípulos que são os últimos momentos de uma presença corporal ou física de Jesus diante deles. E nessa situação, Jesus percebe que ele precisa encorajar, ele precisa animar os seus discípulos que estão perturbados com diversas circunstâncias que vocês vão ver já já. A mensagem central desse texto, então, que eu tenho para vocês, ela está aqui: não se perturbe com as circunstâncias. E, aliás, são as piores circunstâncias que alguém poderia viver, que é a possível ausência de Jesus. Não se perturbe com as circunstâncias, e o texto vai nos dar 3 antídotos de como que eu não vou me perturbar com o meu mestre pronto a ser morto, e toda essa circunstância em volta aqui de essa apreensão no ar, perseguição e tudo mais. Quais são os antídotos? Como que alguém, num momento como esse, pode não se perturbar? E eu quero rapidamente tratar com vocês, em primeiro lugar, primeiro antídoto contra a perturbação, que está no versículo 1, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. O primeiro antídoto contra momentos difíceis, circunstâncias até espirituais que são sombrias, como aquelas ali, o primeiro antídoto é o antídoto da fé. Quando o invisível se torna maior do que aquilo que é visível. Vou explicar isso no texto para vocês já já. Nessas expressões: creiam em Deus,
creiam também em mim. Já mencionei para vocês que Jesus estava com o coração aflito desde o capítulo 12, já no cenáculo. Eita! Agora o João ficou com o coração aflito. Calma, João, calma. Não se perturbe. Eu também assustei aqui, mas você ali, rapaz, vai orando. Só falta mais um domingo daquele lá que a gente teve aqui na igreja. Alguns irmãos não estão aqui. Há umas 2 semanas atrás. Gente, que é isso? Vai orando aí, né? Daqui a pouco tem igreja pentecostal que os irmãos ficam, já viram os intercessores? Não é o caso aqui, né? Abaixou a mão, acontece uma coisa dessa. É alguém que abaixou a mão aí, né? Eu já mencionei aqui que Jesus estava com o coração apertado, e ele tem motivos, ele vai morrer no dia seguinte, ele sabe disso. Ele tem plena consciência do que vai ser aquele momento em que o Pai o abandona, vai ser aquele momento em que ele recebe os pecados da humanidade, Deus vê em Jesus os pecados meus e seus e de toda a humanidade, de todos os crentes de todas as eras. Só que Jesus está com o coração apertado, mas ele não quer que os discípulos assim o fiquem. E eu acho interessante Jesus falar, não perturbe o coração de vocês. Ele menciona um coração aflito, né? Há verbos, né, em algumas versões que falam não se turbe o vosso coração, mas turbe é uma coisa, fala perturbe, né? E Jesus fala do coração porque as pessoas escondem como elas estão por dentro muitas vezes. Se você observar na internet, há vídeos que circulam. Há um vídeo bem conhecido de uma moça que se suicidou, e o vídeo é assim, até tem vídeos curtos em que uma semana antes, um mês antes, como estava, sorrindo, brincando, uma semana antes, como estava com os amigos, um dia antes, tudo normal, 1 hora antes, tudo normal, e depois o vídeo termina dizendo, e essa moça se suicidou. Porque as pessoas escondem como elas estão por dentro. Jesus não está preocupado com sorrisos exteriores. Jesus está preocupado com o coração que está perturbado. Jesus está preocupado como os seus servos estão por dentro. E Jesus quer trabalhar, então, essa aflição interior desses homens. E quais são os motivos, então, que os discípulos, além do que Jesus está experimentando em si, que os discípulos teriam para sentir aflição? Eu vou pedir que você volte uma página na sua Bíblia, capítulo 13 de João. Capítulo 13 de João é um capítulo de grandes revelações de Jesus, já vem vindo desde o capítulo 12, mas no capítulo 13 há momentos muito interessantes. Jesus já está ali no cenáculo, onde ele vai realizar a última ceia, e o capítulo começa com o episódio do lava-pés. Uma das últimas coisas que Jesus fez com os discípulos foi servi-los de uma forma absolutamente humilhante, dando exemplo para que eles sirvam uns aos outros. Os outros evangelhos vão dizer que foi nesse dia que os discípulos discutiam ali no cenáculo quem seria o maior. E depois Jesus dá um esculacho neles, e então os discípulos talvez já estivessem começando a ficar perturbados com Jesus dando a primeira bronca neles. Em seguida, versículos 12 a 21, Jesus revela que um dos discípulos o trairá. E é o episódio, então, que Judas se revela como traidor, e é onde o diabo entra, é quando o diabo entra em Judas. Depois, Jesus vai mencionar, amem como um novo mandamento vos dou, versículo 33, estou citando de cabeça, talvez seja o 34, veja comigo aí. Quando ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esse novo mandamento não é o amar, mas é o nível do amor, como eu amei. E ao falar isso, ele menciona, porque eu estou indo para o Pai. E Pedro fala, para onde eu vou, para onde o Senhor vai, eu também vou. E Jesus diz, meu amigo, aquele traiu, você vai me negar. Então é nesse momento, essas revelações de traição, negação, morte de Jesus, ausência de Jesus, circunstâncias terríveis. As piores circunstâncias que um servo de Jesus, que conviveu com ele, poderia experimentar, é Jesus dizendo, eu vou morrer, e alguém vai me trair, você vai me negar. E Jesus diz, mas não se perturbem. Por que não? E ele diz, creiam em Deus, ou confiem em Deus. E ele repete as mesmas palavras com respeito a ele. Creiam em mim, confiem em mim.
Turma, sim, existem problemas reais que as pessoas enfrentam e os problemas se colocam na nossa frente de forma muito desafiadora, são muito visíveis. Mas quando Jesus diz, creiam em Deus, creiam também em mim, ele está ensinando algo muito importante. A realidade inteira não é aquilo que a gente vê. A realidade inteira não é aquilo que a gente sente, porque a realidade verdadeira, ela é maior do que as próprias circunstâncias. Porque na realidade verdadeira é que existe um Deus soberano, invisível e imortal. Existe um Jesus amoroso, que estaria sem a presença física, mas com a sua presença espiritual. E mesmo que esses discípulos vejam que tudo que eles estão percebendo é absolutamente aterrorizante, a realidade não é tudo que eles estão vendo. A realidade é maior do que aquilo que é visível ou do que aquilo que é percebido. O Deus invisível, ele é maior do que aquilo que eu consigo ver. É como Paulo apresenta, eu vou citar aqui para vocês, você pode abrir se você for rápido o suficiente. Eu quero seguir aqui, 2 Coríntios 4,16. É um texto que menciona alguns aspectos do apóstolo Paulo. Aqui ele diz o seguinte, 2 Coríntios 4,16, nesse contexto de circunstâncias difíceis. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, na definição de fé, mais uma vez, fé não é aquilo que se vê. Olha lá, diz assim, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou agora em 2 Coríntios 5,5, que diz assim, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, sempre temos confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe fisicamente do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se eu for considerar a realidade que eu estou vendo, sem Jesus corporalmente aqui presente, eu não vivo. Mas eu vivo pela fé porque eu sei que Jesus está presente, mesmo não vendo o corpo dele. E turma, muitas vezes esse é o erro mais básico do povo de Deus. Eu e você, talvez só eu, talvez você não, talvez seja melhor que eu, mas a gente se abala muito com as circunstâncias, demais. E é interessante, e eu olho os discípulos aqui, eu entendo os discípulos. Você imagina Jesus está dizendo o seguinte, turma, fui, hein? Estou indo, valeu, obrigado, né? Daqui a pouco eu volto, mas eu estou indo. E eu estou indo na morte de cruz, Getsemane, cruz e tudo mais. E Jesus está dizendo, mesmo na condição mais extrema, eu não tenho que avaliar só o que eu vejo, mas o Deus e o Jesus que eu não vejo. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração. Aqui na igreja, né, com molecada, eventualmente a gente faz gincana, né? Faz gincana aqui? Faz gincana? Né? Os adolescentes adoram, os jovens gostam de organizar. Mas tem uma das brincadeiras que a gente fez já em gincanas mais antigas, que a gente coloca uma venda nos olhos e a pessoa tem que seguir um caminho, sabe? Cheio de obstáculos. Já viram essas? Já fizeram essa aqui? Você lembra? Eu fiz com vocês. O Mateus era criança. Sério mesmo, Mateus, eu lembro de fazer. O Arthur também era criancinha, né? Eu lembro de fazer. Meus filhos participaram, não sei o João, que talvez fosse muito bebê na época. Mas é o seguinte, a pessoa que vai fazer o circuito fica de olho fechado. E ela tem que ouvir a pessoa que está fora e falando assim, vai, aí tem uma cadeira lá, abaixa ou pula, não sei, né? Isso é legal, né? Isso é legal. Vai lá, agora tem uma poça d'água, agora você vai dar um pulo muito grande, 30 graus à sua direita, né? E aí a molecada, você imagina, ia ser bom, né? Mas é mais ou menos o que está acontecendo aqui.
Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você ficar olhando para as circunstâncias, não olha. Olha para mim, que eu vou dar, eu estou perto, fica tranquilo. Não se perturbe com as circunstâncias, e o primeiro antídoto contra essa perturbação é o antídoto da fé. Quando ele diz, creio em Deus e creio em mim, porque esse Deus que é invisível é maior do que as circunstâncias visíveis. Mas o texto continua e há o versículo 2 que diz assim: na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito. E ele diz depois, eu vou preparar-lhes lugar. Não se perturbe com as circunstâncias. Como então não se perturbar se são circunstâncias tão terríveis? E aí nós temos os 3 antídotos. O primeiro nós vimos, que é a fé, em que o invisível é maior do que o visível. E o segundo antídoto é a percepção de que nós temos um lar. E eu não devo me perturbar com as circunstâncias, porque o texto garante para mim que nós temos um lar. E que em algum momento, mesmo com as dificuldades presentes, eu vou viver em algum lugar que de fato é melhor. O texto diz, olha lá, na casa. Olha a linguagem do texto, casa. Linguagem, meu pai, aposentos, lugar, né? O André vai lembrar que na geografia o lugar é o espaço mais o uso do sentimento. A gente fala assim, tanto para o bem quanto para o mal na geografia. Mas normalmente lugar é um espaço de afeto. Sabe, você se apega a um espaço. E isso é um lugar na geografia. E o texto menciona essas questões. Aqui um comentarista diz o seguinte: essa metáfora da casa, que é usada no texto, se oferece involuntariamente quando a gente usa a terminologia pai. Eu estou pegando isso aqui do comentário Esperança. Quando eu falo pai, normalmente associa a um ambiente de criação. E Jesus usa essa analogia de casa e de pai. Interessante que a gente sempre pensa em Jesus ou em Deus como rei e reino. A gente pensa em céu como pátria e cidadania. A gente pensa em céu sempre como um espaço de paz, não é isso? E essas analogias de rei, de reino, de cidadania, de pátria, elas têm o seu valor em alguns momentos, elas tocam muito o nosso coração, especialmente quando as circunstâncias da nossa vida aqui nos dão a perspectiva de que a nossa pátria precisa melhorar, de que nosso rei é corrupto aqui, e a gente às vezes precisa olhar politicamente para uma outra perspectiva espiritual celestial. Mas o que eu gosto desse texto é que poucas vezes eu e você lembramos do céu não como reino ou como pátria. Poucas vezes a gente lembra do céu como lar, como casa. E eu fiquei pensando, né, nessa viagem, né, já imaginando que talvez fosse um dos textos aí, e eu lembrei um pouco da nossa história. Eu duvido, é possível, mas eu duvido que alguém tenha mudado mais de casa do que eu e a Dani em algum momento da nossa vida. Nós chegamos a mudar algo em torno de 15 vezes. Alguém ganhou da gente? Não, 15? Ei, Railber, quantas, Railber? Eita, 10 vezes. Ganhou, hein? Quer dizer, não sei, né? Pode ser que você nunca tenha mudado antes. Não quer dizer. 10 é menor que 15. Mais de 40. Vê se você concorda comigo aqui. Vê se você concorda comigo no que eu fiquei pensando. Mudamos muitas vezes. Eu e a Dani já mudamos muitas vezes na nossa vida missionária, especialmente, muitas vezes. Mas eu observei qual que é o momento que quando você vai para uma nova casa, esse lugar se transforma num lar. Para mim é assim, você está lá, no lugar novo, né? Ainda não conhece os cantinhos da casa, as coisas ali, como funciona o ambiente, às vezes nós mudamos de país algumas vezes. Então, enfim, mas quando você pega e dá uma saída mais prolongada, vai fazer uma viagem por alguma circunstância, e fora desse lugar que você mudou, você começa a ficar distante, e você começa a ter o desejo de voltar. E sabe aquele dia que você chega, abre a porta, senta no sofá e fala, ufa, cheguei em casa. É nesse dia, para mim, que aquela casa se transformou num lar. Entende o que eu estou dizendo? Era só uma casa, um teto. No dia que eu tive esse sentimento de ir lá e falar, ai, que vontade de estar em casa, e a casa se transforma no lar nesse dia. Para você foi assim, Railber? Também?
Pois é uma das formas. É interessante que Jesus está dizendo o seguinte: você não deve se perturbar, porque sim, as circunstâncias são difíceis e elas são difíceis por um motivo. Você não está em casa. Ainda. Eu vou reformar a casa que você vai morar. Fica tranquilo. Eu vou preparar o lugar lá. E ele diz assim, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Isso pode ser traduzido inclusive pela palavra mansão. E Jesus está dizendo, eu vou lá, tem morada para todo mundo que é crente, fica tranquilo, vai ter o seu espacinho lá. Muitos aqui da igreja até lutam para ter casa própria. Se não der nessa vida, calma, vai ter a sua lá. E eu acho que até os móveis devem ser meio legais, né? Olha uma heresia aí, né? A carpintaria está garantida, né? Quer dizer, aí seria marceneiro, né? Então o telhado fica bom. É que antigamente marceneiro e carpinteiro é praticamente a mesma coisa. A gente, quando foi para a África, nós deixamos a nossa casa, a gente saiu do Brasil e a nossa casa, que hoje é uma parte da nossa casa, a casinha pequena, a gente chama de casinha pequena, ela tinha 50 metros quadrados. Na semana que a gente saiu, tinha acabado de começar de cavar os buraquinhos do alicerce. Então, quando nós estivemos lá, a casa foi construída. Agradeço muito meu pai, seu Osmar aí, que acompanhou a obra. Deixamos tudo decidido com a arquiteta. E aí fizemos ali a casa enquanto a gente estava no campo missionário. Só que eu me lembro que quando começou a perspectiva da gente voltar, isso faz 18 anos, porque a gente voltou, a Dani estava grávida, a Daninha já no fim da gestação, e eu me lembro que, havendo a expectativa de voltar, a gente pensava assim, nossa, como que será que ficou a nossa casa? Fiz até mandar umas fotos físicas, né? Não lembro se não tinha foto digital, mas eu lembro de chegar e eu olhei e falei, nossa, a casa é pequenininha. Mas eu lembro que eu falei, nossa, eu não vi a hora. E quando nós chegamos, a casa estava alugada. E aí um dia nós fomos lá, olhamos só a sala, não quisemos, né? E 2 meses depois, quando o casal que estava lá liberou a casa, chegou aquele dia que a gente falou, olha, nossa casinha. Eu lembro até hoje daquela sensação do cheiro de casa mais ou menos nova, pequenininha, bonitinha, não é? Nossa casinha, o cantinho. E ilustra um pouco essa expectativa de ter um lar. Mas eu vou dizer para vocês, essa casa aí, que agora é uma parte da nossa casa, ela funciona como teto. Mas eu não posso esquecer de que não é meu lar. Eu sempre falo para a Dani que a gente tendo construído uma casa um pouco maior agora, a partir dessa pequenininha, e eu falava assim na reforma, eu falo, olha, legal que a gente está prosperando, está podendo ter uma casa maior, mas essa casa não pode nos segurar aqui em Atibaia se Deus nos levar para outro lugar. Não é? Acabou que a igreja segurou, não a casa. Mas a casa não pode ser isso que nos segura, porque a gente tem que ter ideia de que se está aqui é temporário. Mas o nosso lar é esse que Jesus está preparando. Então, tudo que nós vamos passar aqui nessa vida é problema. Tudo não, mas muito. Mas eu tenho que lembrar que Jesus falou, eu vou para quê? Para construir. Para preparar, para arrumar, calma. Há uma história muito conhecida, eu ouvi essa história quando era criança, talvez você já tenha conhecido, você conheça essa história, famosa de pregador, né? Então, papo de pregador, ilustração de livro, essa daqui que eu vou contar para vocês, mas talvez alguém não tenha ouvido ainda. A história muito conhecida de um casal de missionários que passou a vida inteira no campo missionário. Conhece essa história? Conhece? Passou lá a vida toda, e quando, no dia que eles estão voltando, já próximos da aposentadoria, então a gente precisa voltar para o nosso país, a gente dedicou 40, 50 anos no campo missionário, precisamos voltar. No dia que eles estão voltando, no mesmo voo, eles dão azar que pega um cantor pop junto deles no mesmo avião. Sabe, chegam lá e quando eles desembarcam, primeiro sai lá o Michael Jackson, alguma coisa assim, né? E sai primeiro e vem aquela multidão. Sabe, não acredito, tirar foto e tal. E quando o casal sai com aquelas caixas que missionário usa, né, com aquelas malinhas, eles vão saindo lá no aeroporto, já sem tanto vínculo com a igreja local, muita gente já tinha morrido dos que os enviaram. E quando eles saem do aeroporto ali
do desembarque, não tem uma pessoa para receber o casal. Tem ninguém. E aí aquele marido, normalmente o marido que reclama mais, ele fala para a esposa, puxa, 50 anos, 40 anos, 50 anos de serviço, e justo quando a gente chega em casa, ninguém vem nos receber. E a esposa, muito sábia, deu aquela cutucada, não sei se a cutucada é sábia, né? Mas as palavras são, ela diz o seguinte, querido, nós ainda não chegamos em casa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós ainda não chegamos em casa. O nosso lar não é aqui. É legal ter um cantinho aqui, mas se não der, está tudo bem. Porque ele está dizendo o seguinte, não fica perturbado, porque a casa de vocês não é aqui. O lugar de vocês não é aqui. E eu estou preparando um lugar melhor para vocês. E esse é o segundo antídoto contra a perturbação, eu lembrar onde é de fato a minha casa, onde está de fato o meu Pai. E o texto termina com o último versículo, versículo 3, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Não se perturbe com as circunstâncias, porque, ou como não se perturbar, quais são os antídotos, então, para a gente vencer essas circunstâncias difíceis. O primeiro é o antídoto da fé. Eu tenho que lembrar que Deus é maior do que aquilo que eu vejo. Segundo, o antídoto de eu lembrar onde é o meu lar, e eu um dia vou ter de fato o meu lar, que é um lugar melhor do que eu estou aqui. E finalmente, o último antídoto é esse daqui. A volta de Cristo, que no texto quer dizer o seguinte: a minha presença junto a vocês será infinitamente maior do que esse tempo de ausência em relação a vocês. Voltarei e os levarei para mim, diz o texto, para que vocês estejam onde eu estiver. O texto não nega que Jesus vai estar ausente corporalmente. Ele não nega que Jesus, o seu corpo físico, seu corpo humano, ele não vai estar presente. Ele apresenta que é necessário ele ir, que a ideia dele morrer e depois subir aos céus, ressuscitar e subir aos céus, mas que essa ausência tem um motivo de preparar o lar, mas ele revela que ele vai para que um dia ele volte. E depois de voltar, ele vai nos levar para estarmos com ele. E é interessante que, se você voltar para o versículo 13, capítulo 13, versículo 36, ele diz assim no diálogo com Simão Pedro. Volta aí, João 13, 36, diz assim. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Jesus está falando da sua morte. Pedro, para onde eu vou, agora você não vai, mas depois você vai. E aqui no texto nós temos, então, juntando com 13:36, as duas formas de encontrar Jesus. Uma é Jesus voltando, e a outra é a gente morrendo, né? Até existe, né? Vocês já viram, né? Quando você vai naqueles botecos que tem um salgado, já viram aquele salgado de boteco? Já viram como que é, não? Tem um que é o ovo verde, né? Tem alguns que tem um salgado que fica ali. Você sabe qual que é o apelido disso na cidade de São Paulo, não? Jesus me chama. Jesus, famoso, já ouviram isso daí? Não? Jesus me chama. Comeu, vai ver Jesus. Sabiam disso? Lembra dessa, né? Então, essa é a segunda forma de encontrar Jesus, num Jesus me chama. E é uma esperança, turma, que acontece em duas direções. Mas vamos ser sinceros aqui. A presença física, corporal de Jesus, às vezes faz falta. Essa semana eu pensei nisso. Nas situações que eu tenho enfrentado aqui no ministério, nas situações pessoais, e eu falo, rapaz, eu queria chamar Jesus lá para a salinha do café. Fala, Senhor, o Senhor pode me orientar nessa situação aqui, nessa outra? Por favor, me dá 15 minutos, me fala
A palavra de Deus é suficiente, é Deus falando, nós temos orientações, mas será legal. Já pensou que legal? Mas a realidade é que hoje eu não tenho essa presença que eu posso conversar num diálogo. Hoje eu não tenho, mas um dia nós vamos ter. O que eu estou dizendo? A ausência é temporária, a ausência dessa presença mais pessoal, mas depois a presença vai ser eterna. Jesus está dizendo, eu vou, fico lá, mas eu volto. A ausência corporal de Jesus, ela é dolorida, mas é temporária. A presença plena de Jesus é real e aguardada, mas quando acontecer vai ser eterna. É isso que o texto está mencionando um pouquinho para a gente. E é interessante esse verbo que é usado aqui, o verbo eu os levarei para mim. Os pais da igreja, olhando esse verbo grego aqui, eles vão vendo, né, qualquer uso na antiguidade, e os pais da igreja mencionam o seguinte, que esse verbo, ele significava muitas vezes dar boas-vindas. O uso literal desse verbo na literatura contemporânea do Novo Testamento significava dar boas-vindas. Então, quando tinha um funeral na época dos pais da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, o que eles falavam? Eles falavam o seguinte, fulano morreu, ia ter o culto fúnebre, e eles falavam assim, hoje nosso irmão morreu, e neste momento, por causa desse verbo aqui, Jesus está lá dando as boas-vindas para esse irmão ao seu lado. Por causa desse texto aqui, porque a volta de Cristo é todos nós aqui recebendo de Jesus as boas-vindas, Ele voltando, mas a gente recebendo, ou a nossa morte é Jesus falando, ô querido, bem-vindo ao seu lar. Essa questão de expectativa de alguém, de encontrar alguém que vai voltar ou que nós vamos ver, cara, eu me lembrei de uma história, essa é nova aqui, Laucinho, essa é nova. E eu não sei, é uma história engraçada. A gente, é a história que define hoje eu estar aqui com a minha família, né? Porque foi um momento, eu estava no fim do processo de conversar com a Dani, talvez no começo do namoro, não lembro exatamente, e eu marquei de encontrar com a Dani perto da faculdade, na estação de metrô. E é uma estação de metrô que tinha duas entradas, estação Trianon-MASP. Tem duas saídas, né? Tem uma escada de um lado do trem, uma escada do outro. Nós marcamos o horário, uma época sem celular ou sem tanto acesso ao celular. Chegou o horário, eu fui lá na escada, não achei a Dani. Imagina, vai encontrar aquela que vai ser a sua namorada, a sua esposa. O que eu pensei? Eu acho que ela errou a escada. O que eu fiz? Fui lá por cima, na Paulista, caminhei até a outra escada. Cheguei lá, a Dani não estava. E sabe que aquele futuro todo sendo planejado, né? Estava morrendo naquele dia ali. Porque o que aconteceu? A Dani desceu do trem e ela foi para uma escada. E eu estou aqui, ela está aqui. E ela me viu, foi ver se eu estava na escada, ela não estava. Enquanto eu, por cima, ia, não sem pagar a catraca, ia no metrô e ela ia na outra escada. E ela falou, puxa, o Pedro me deu um bolo, né? E eu pensando, nossa, a Dani me deu um bolo. E eu me lembro, depois de um tempo, eu falei, puxa, nossa, meu futuro já vem nos meus filhos, né? Sabe aquela forma, eu descendo a escada, eu precisava pegar o metrô, eu falei, puxa, acabou. E conforme eu desço, quem está subindo a escada? Quem? A Dani. E nós estamos aqui. Esse é o encontro, turma. Tão aguardado. Que Jesus está dizendo, calma, vai demorar um pouco, mas vai chegar o dia em que esses desencontros vão passar. E a gente vai se encontrar e nós nos abraçamos, enfim, e o resto é história. Né? E isso com Jesus vai acontecer. A volta de Cristo. E quando acontecer, sabe quem vai estar lá para te dar um abraço e falar bem-vindo? O próprio Jesus Cristo. E não se perturbe com as circunstâncias. Como? Circunstâncias tão difíceis para os discípulos. Primeiro, com o exercício da fé. Segundo, com a percepção de que o céu é o nosso lar.
e depois com a esperança da volta de Cristo, em que a presença de Jesus será eterna, que é maior do que sua ausência física temporal neste momento. E são esses elementos do texto. Então, nós temos uma ideia, veja, tudo aqui está mencionando algo que nós temos, mas que lida com tem, mas eu ainda tenho que esperar. Eu tenho, mas não tenho na plenitude. Né? Então, eu tenho a presença de Jesus, uma presença espiritual, quando o texto diz, creiam em Deus, creiam também em mim, mas ainda é uma presença pela fé, no sentido de que não é na sua plenitude. Nós temos um lar garantido, mas não é hoje. Hoje eu vivo aqui. E nós temos a certeza da volta de Cristo, que ainda não aconteceu, que vai ser eterno e tudo mais. Então o texto trata esse elemento de uma esperança que, como eu pensei aqui, nós somos salvos aguardando a salvação. Nós já estamos salvos, mas ainda aguardamos a plenitude da salvação. E esse é muito do conceito de esperança que o apóstolo Paulo desenvolve em Romanos capítulo 8, quando ele diz, porque na esperança fomos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E Paulo fala, vamos esperar, mas a esperança eu não posso ver para que seja esperança. E nas circunstâncias difíceis eu quero que você se lembre desses três elementos, fé, lar e volta. Nós vamos terminar cantando uma música. Vou pedir que a turma da música já venha para cá, mas eu quero terminar preparando para a música. Vai ser o hino que nós cantamos, ele é dono da chuva, do céu e do mar, falando dessa soberania de Deus que cuida de tudo. Mas eu quero terminar contando uma história enquanto o pessoal está vindo para cá. História que marcou, falar para vocês, a fase mais difícil da minha infância. Desculpa, pai, desculpa, mãe, vou contar para vocês, acho que vocês já imaginam. Houve um momento na minha infância em que meu pai foi trabalhar no Mato Grosso do Sul. Lembra, pai? Então eu vou contar a parte que você não sabe, tá? Que é a parte dos que ficaram, né? E meu pai indo lá para o Mato Grosso do Sul, ele fica... Você lembra quantas semanas você ficava lá? Tipo 3 semanas, 2, 3 semanas. Isso. Então meu pai ficava longe 2, 3 semanas. A gente morava num lugar que já tinham assaltado a nossa casa, então tinha um certo perigo. Ficamos um pouco com a minha avó. Minha avó não era crente, era um lugar pesado para ficar. Não é? E aquele ambiente, não ter o pai em casa, morando num lugar perigoso, às vezes fora de casa, para mim foi muito pesado. Eu lembro daquela fase que era difícil estar lá. Seja na minha casa com risco de ser assaltado, seja na casa da minha avó às vezes era meio espírita e tinha coisas ruins ali. E eu me lembro de uma das vezes que meu pai voltou cedo de manhã. Eu sabia que ele ia voltar, mas era meio que de madrugada, eu estava dormindo em casa. E eu me lembro, tinha meu quartinho lá, meu pai subiu a escada, ele chegou do lado da minha cama, pôs a mão sobre mim e me deu um beijo. Eu abri o olho e pensei assim, o pai voltou. E voltei a dormir. Cara, que paz que eu senti naquele dia. Que paz. Sabe, todas aquelas semanas difíceis passou. Por quê? Porque eu percebi que ele estava lá. Turma, esse texto está dizendo o seguinte, não se turbe o seu coração. Quando Jesus diz assim, crê em Deus, crê também em mim, ele diz assim, calma, eu estou aqui. O texto está dizendo o seguinte, não se turbe o vosso coração, porque Jesus está pondo a mão nos discípulos, está dizendo assim, calma, vocês têm um lar. E o texto está dizendo, não se turbe o vosso coração por um motivo. Jesus está dizendo o seguinte, calma, um dia tudo isso vai passar porque eu vou voltar. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar. Ele é meu e teu Senhor.